Boa noite para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável, e nós estamos na semana especial Diabetes no Idoso. Então, você que é idoso, é diabético ou não é diabético e quer prevenir essa doença, ou é cuidador profissional, cuidador familiar, fique aqui, participe conosco dessa live para que você aprenda mais sobre diabetes, aprenda como prevenir, aprenda também como reverter, como cuidar do idoso, não é verdade? Então, ainda que você não seja idoso, não seja profissional, também não seja cuidador, é importante que você esteja nessa live para aprender como lidar com essa doença que, infelizmente, acomete grande parte, não somente dos idosos, né? Mas como eu venho falando para vocês nas lives, no Instagram e também no Facebook, é uma doença que vem acometendo crianças, adolescentes, jovens. Então, é muito importante que vocês aprendam sobre esse assunto. Quero dar uma boa noite aqui para Cuidar, Tijuca, Chocobela também no Instagram, Carol no Instagram, aqui no Facebook Raquel Barreto, Maria Teodora, boa noite. Aos demais também que estão entrando aqui no Facebook, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Você que já confia no meu trabalho, né? Já confia no meu trabalho, já me acompanha no Instagram, no Facebook, já curta a publicação, compartilha, é assim que a gente consegue chegar a mais pessoas, tá bom? Quero dar uma boa noite também para amigos corredores de Campos de Goytacazes, que também está presente aqui no Instagram. E é isso aí, gente. Eu estou muito feliz, né, por estar retornando. Retornamos ontem os trabalhos nas redes sociais. Então, quero mais uma vez desejar um feliz ano novo para você que não estava na live de ontem. É sempre um prazer estar com vocês, trazer mais informações, trazer mais conhecimento e contribuir um pouco, pelo menos, para a sua qualidade de vida, você que é cuidador, para a qualidade de vida também dos idosos, né? E dos profissionais de saúde, tá bom? Quero dar uma boa noite para Ana Maria também, que está no Facebook. Seja bem-vinda, Ana Maria. Quero saber de vocês se vocês estão gostando dessa Semana do Diabetes, se na live de ontem, se a live foi de bom proveito para vocês. Se vocês têm dúvidas sobre a live de ontem, vocês também podem ir colocando agora ou podem colocar depois, quando eu terminar o tema de hoje. E aí a gente vai conversar, a gente vai tirar todas as dúvidas sobre o diabetes, tá bom? O assunto de hoje, como eu falei no início, é sobre cirurgia bariátrica. Será que a cirurgia bariátrica é a solução para o idoso diabético? Esse é o assunto que nós vamos conversar hoje. Sabemos que a maioria das pessoas obesas, e especialmente obesas diabéticas, até porque a causa da obesidade e a causa do diabetes é a mesma, essas pessoas elas vêm recorrendo à cirurgia bariátrica. Então, será que essa é a solução, né? Então, é sobre esse assunto que a gente vai conversar. De início, né? Ô, gratidão aqui, Cuidar a Tijuca, feliz ano novo, que bom, né? Que a gente estamos conseguindo contribuir um pouquinho. É muito bom, gente, ter o feedback de vocês, ter o retorno, inclusive, rapidinho antes da gente iniciar a live, eu quero pedir a você que me acompanha aqui no Facebook, gosta do meu trabalho, faça a recomendação na página, tá? Lá na página tem a opção lá de você fazer avaliação, fazer recomendação do trabalho. Então, é muito importante, se você gosta, se você curte, que você faça a recomendação. Porque outras pessoas, pessoas novas, né, que vão chegando na página, elas olham as recomendações para ver como que é o trabalho, né? Se o trabalho realmente é algo que faz a diferença na vida das pessoas. Então, quando você deixa a sua recomendação lá, você me ajuda também, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar a live de hoje, né? Primeira pergunta que já surge de cara. Cirurgia bariátrica resolve a diabetes? Cirurgia bariátrica pode reverter a diabetes? Pode, gente. Desde 1992, a gente já sabe que as pessoas que passam por cirurgia bariátrica, elas conseguem, sim, em um prazo aí de até 2 meses, reverter a diabetes, ou seja, não ser mais... quando há repetição dos exames, esses exames não há mais diagnóstico de diabetes nessas pessoas. Então, observem que, daí, a gente já pode concluir que a diabetes não é uma doença incurável, como os médicos falam, né? Quando você procura um médico, você é diagnosticado, a primeira coisa que o médico fala, olha, diabetes é incurável, você vai tomar remédio para o resto da sua vida. Uai, se quando uma pessoa faz a cirurgia bariátrica, 2 meses depois, ela não tem mais o diagnóstico de diabetes, então isso significa que a diabetes, ela é uma doença curável, sim. E aí, o que eu vou conversar com vocês hoje? Quais são as indicações da cirurgia bariátrica, quais são as contraindicações, quais são as complicações da cirurgia bariátrica, se é legal você fazer cirurgia bariátrica ou não, se tem outras possibilidades para além da cirurgia bariátrica para você reverter diabetes, tá? Mas de início, sim, as pessoas diabéticas
que, com certeza, né, quando você faz, primeira coisa, né, critério para você fazer cirurgia bariátrica, você vai ter que estar com IMC acima de 40, ou, dependendo da situação, entre 35 e 40, né, com várias já complicações para você fazer aí a cirurgia bariátrica estando com IMC entre 35 e 40. Então, vai reverter, sim, a diabetes, mas o problema é que podem haver complicações na cirurgia, tá? E existem outras possibilidades de você reverter para além da cirurgia bariátrica. Então, assim, o que acontece com a cirurgia bariátrica? Existem pelo menos 4 tipos aí de intervenções de cirurgias bariátricas. Não vou falar sobre todas as técnicas hoje, não é necessário, mas todas são cirurgias bariátricas, tá? O que acontece? O médico vai fazer a redução do seu estômago, com a redução da absorção das suas calorias, dos seus alimentos, vai utilizar para isso, ou utilizar uma cinta que vai diminuir ali o espaço do seu estômago, ou reduzir o seu estômago, né? Com isso, você vai absorver menos nutrientes, vai ter menos possibilidade de se alimentar em excesso, tá? E aí, quais que são as indicações para a cirurgia bariátrica? Esse idoso, como eu falei, vai ter que estar com o IMC acima de 40, pode fazer cirurgia bariátrica, dependendo do caso, se tiver com IMC entre 35 e 40. Então, lá, o diabético, não só o idoso, né? Mas assim, diabético, com hipertensão arterial, com problemas cardíacos, né? Ou seja, já com várias complicações. E aí, essa pessoa, na verdade, vai poder fazer cirurgia bariátrica estando com IMC entre 35 e 40. Mas qual que é a questão, né? Por exemplo, se você tiver mais de 65 anos, dificilmente o seu médico vai autorizar para você fazer cirurgia bariátrica. Por quê? O médico vai ter que observar quais são os maiores riscos, risco de morte que você vai ter. Se você fizer a cirurgia ou se você não fizer a cirurgia. Então, em geral, o idoso com mais de 65 anos já tem muitas complicações, então a cirurgia bariátrica nem vai ser indicada para ele. Então, estando com menos de 65 anos, obeso e com menos complicações, pode ser que ele faça a cirurgia bariátrica, tá? Quais são as contraindicações da cirurgia bariátrica? Se esse idoso tiver mais de 65, essa pessoa, no caso, né? Tiver mais de 65 anos, se tiver problema psiquiátrico, se tiver alguma doença cardíaca, se tiver doença pulmonar, se tiver doenças inflamatórias ou doenças do trato digestivo alto. Essas são contraindicações para essa pessoa não fazer a cirurgia bariátrica, porque os riscos da cirurgia bariátrica vão ser maiores do que os benefícios dela, tá? Eu quero dar uma boa noite aqui para Jennifer, minha amiga que está aqui no Instagram, também meu amigo Júnior Cuica, professor de Educação Física. Gratidão aqui também, tá? Pela sua presença. Galera que entrou aqui no Face, Osimar, Ana Maria, João Gomes, Raquel Barreto, todos os demais que entraram aqui também, boa noite, tá? Então, tem as indicações da cirurgia bariátrica, tem as contraindicações da cirurgia bariátrica, como eu falei. Então, você idoso tem mais de 65 anos, já pode basicamente descartar a sua possibilidade de fazer cirurgia bariátrica, tá? E aí, como que é a cirurgia, como eu falei? Vai haver uma diminuição do seu estômago, com a diminuição do seu intestino, ou pode haver uma mudança, né, que o médico vai fazer ali, uma interferência nessa ligação entre estômago e intestino, tá? Pode ser utilizado aquele anel, aquela cinta, como eu falei, em volta do estômago. Isso para quê? Para que o espaço ali do seu estômago para armazenamento de comida ele fique limitado. Então, quando você comer, o que vai acontecer? Você vai ter vômito, quando você comer demais, vai ter vômito, vai ter diarreia, vai ter enjoo, vai ter distensão abdominal, vai ficar desnutrido. Esse é um dos grandes problemas das pessoas que recorrem à cirurgia bariátrica, tá? Porque não é só enjoo, não é só vômito, né? Não é só distensão abdominal, aquele inchaço, mas essa pessoa, em geral, vai sofrer com desnutrição. Por quê? Como eu falei para vocês, a cirurgia bariátrica, ela vai limitar a sua absorção daquilo que você come, dos nutrientes, né? Então, você pode ficar desnutrido. E quando você fica desnutrido, várias doenças podem vir. Sua imunidade vai cair, várias doenças, como câncer, e muitas outras podem vir em decorrência. Então, assim, a cirurgia bariátrica, ela pode resolver o problema da diabetes, mas ela pode trazer muitas outras complicações para vocês. Essas complicações que eu falei, mas também complicações na própria cirurgia, tá? Então, você pode sofrer com uma hemorragia na cirurgia, pode sofrer com uma embolia pulmonar, pode sofrer com infecções, inclusive infecções hospitalares,
hospitalares. Então, é um procedimento de cirurgia bariátrica, ela é um procedimento que pode trazer muitas complicações ali durante a própria cirurgia, pode trazer essas outras complicações depois também. Então, por isso que a gente tem que pensar, cirurgia bariátrica resolve o problema da diabetes? Resolve, mas pode trazer muitas outras complicações para você. Então, você tem que ficar ligado, tem que pensar nisso tudo antes de recorrer à cirurgia bariátrica, é isso que a gente vai conversar. Hoje a gente está iniciando essa conversa, a gente vai conversar amanhã, vai conversar sexta-feira, as outras possibilidades que você tem para além disso, tá? Então, por que a cirurgia bariátrica funciona? Isso a gente tem que saber também. Porque o que acontece com a pessoa que é diabética? Ela, como eu falei, ela tem uma alimentação, para ela chegar no diabetes, uma alimentação com excesso de carboidrato, então ela vai ter excesso de glicose na corrente sanguínea dela, tá? Com isso, ela vai ter uma produção, né? O pâncreas ele vai produzir excessivamente o hormônio insulina, que é a chave ali para tirar essa glicose da circulação sanguínea e jogar dentro das suas células, tá? E aí, quando você tem uma produção excessiva desse hormônio chamado insulina, você vai ter um armazenamento de gordura no fígado, em forma de glicogênio. Por quê? Esse excesso, quando não utilizado, esse excesso de glicose, quando não utilizado, né, e quando há essa produção excessiva de insulina, o nosso corpo ele vai armazenar uma certa quantidade em forma de glicogênio no seu fígado. Só que isso tem um limite, tá? Quando esse limite se excede, a gente vai ter um transbordamento dessa glicose para o sangue. E aí, essa gordura, lembrando, como eu sempre falo, a glicose ela vai ser transformada em gordura e essa gordura ela vai para outros órgãos. Então, ela vai também, quando o seu fígado, as células estão gordurosas, seu fígado está gordo, o seu pâncreas também vai ficar gordo. E quando o seu pâncreas fica gordo, ele passa a produzir menos insulina. E aí vem, então, a tal da resistência insulínica, que é o problema dos diabéticos, tá? E aí, por que a cirurgia bariátrica resolve isso? Porque vai reduzir lá o seu estômago, você não vai conseguir comer aquela quantidade que você comia, tá? Eventualmente, e aí você vai ter uma restrição de alimentação severa, uma restrição calórica severa. Quando isso acontece, aquele estoque ali de gordura que está no seu fígado, aquele estoque ali de glicogênio, vai ser queimado. E ali em 24 horas você já queima aquele estoque ali de gordura no seu fígado. Depois, né? O seu corpo ele vai começar a remover toda aquela gordura que está nas suas vísceras. Como eu falei, você que é diabético, você acumula primeiro a gordura no seu fígado, e isso transborda para as suas vísceras, transborda para outros órgãos, para o seu pâncreas, né? E para outros órgãos do seu corpo. E aí, o que vai acontecer? Tem a restrição calórica, você vai queimar aquela gordura que está no seu fígado e você vai começar a queimar também a gordura dos outros órgãos, inclusive do pâncreas também. E aí, o que acontece? O seu pâncreas ele vai voltar a funcionar novamente. Porque quando ele está gorduroso, ele diminui essa produção de insulina, que é tão importante para tirar ali a glicose do sangue, né, e jogar para dentro das células. Então, o seu pâncreas ele volta a funcionar novamente. Quando ele volta, você não tem mais a resistência à insulina. E é por isso que você vai ser curado da diabetes quando você faz a cirurgia bariátrica, tá? Mas sempre lembrando, como eu falei para vocês, primeiro, a cirurgia pode ter complicações, tá? Segundo, não teve complicações da cirurgia, mas vai ter outros sintomas da cirurgia bariátrica, tá? E para além disso, em geral, você também vai ficar desnutrido, vai trazer outras doenças. Então, quando a gente pensa uma técnica, às vezes a gente quer uma técnica rápida para resolver o nosso problema, a gente tem que pensar em todas as complicações que podem vir em decorrência disso, tá? E aí, o que a gente tem que pensar? Bom, cirurgia bariátrica resolve, mas tem outras possibilidades que são muito melhores, que são muito mais saudáveis para poder você lidar com a questão da diabetes, se você conseguir reversão, conseguir tratamento de diabetes, tá? Então, existem outras formas de você queimar essa gordura visceral, que é tão prejudicial para o diabético, que é a alimentação com baixo carboidrato. Então, amanhã a gente vai conversar sobre alimentação com baixo carboidrato e a gente vai conversar na sexta-feira sobre jejum intermitente, que é um dos melhores métodos para você queimar a gordura. Porque quando você faz jejum, tudo isso eu vou detalhar para vocês, tá? Quando você faz jejum, a primeira coisa que você vai queimar é esse glicogênio, essa gordura que está ali armazenada, tá? A gordura de rápida utilização.
e aí depois você começa a queimar essa gordura que está nas suas vísceras, que está nos outros órgãos. Só que todas as pessoas precisam ter cuidado ao fazer o jejum intermitente, em especial os idosos, tá? Preciso muito cuidado, é preciso orientação. Então, eu vou trazer informações para vocês sobre alimentação de baixo carboidrato, tá? E depois eu vou trazer informações para vocês também sobre a questão do jejum intermitente, tá bom? Deixa eu ver aqui no Instagram. A Ana Maria falando que já estava com saudade, né? A Ana Maria também estava com saudade de você. João, boa noite. Raquel Barreto, né? Tá falando que conhece pessoas que foram curadas de diabetes com bariátrica, né? Pois é, aí a gente tem que pensar na questão das complicações. Boa noite, Esmeralda, Sônia Nascimento, Regina Ruda, Glaciete também, boa noite. Esmeralda falando que está com colesterol ruim alto, não está sabendo reeducar na alimentação. Então, Esmeralda, o problema a gente tem que pensar, o problema principal é quando você está com triglicérides alto. E isso acontece quando você está com alimentação com excesso de carboidrato. Então, tudo que eu vou falar aqui a respeito da alimentação para diabético é a mesma alimentação que você tem que utilizar para você reverter os seus problemas, tá? Inclusive, colesterol alto não é o principal problema. O problema são os triglicérides altos. A gente tem que conversar sobre isso também aqui na página, sobre a questão de gorduras, tá? Mas se preocupe em diminuir os carboidratos da sua alimentação. Isso vai te ajudar, isso vai te trazer qualidade de vida, isso vai diminuir sua gordura visceral, isso vai diminuir seus riscos de ter doenças cardíacas, seu risco de ter câncer. Então, é muito importante diminuir os carboidratos na sua dieta. A gente vai conversar sobre isso ao longo dessa semana, tá bom? Regina Arruda aí, Regina, pois é, Regina, tanto tempo, né? Inclusive, eu tenho que conversar com você, depois a gente vai bater um papo aí no WhatsApp, tá bom? Lourdes Silva também, que está aqui, boa noite, seja bem-vinda, Lourdes Silva. Eu quero pedir a vocês que compartilhem essa live, quem ainda não compartilhou, assim que terminar a live também, que você envie o link para outras pessoas. Lembrando a você que não está inscrito lá no meu canal do YouTube, se inscreva no meu canal do YouTube também, acesse lá o meu Instagram, também, @dra.julianabenevides. Quem não está no grupo do WhatsApp também entre, tem um link na minha página, só vocês irem correndo aí a página, vocês vão encontrar o link, tá? Por que é importante estar no grupo do WhatsApp? Recentemente eu tive um colega que tinha mais de 400 mil seguidores no Facebook, tá? E, infelizmente, fizeram uma denúncia e ele perdeu a página dele inteira, 400 mil seguidores, gente. Então, assim, você que está aqui no Facebook, se eu tenho seu número de WhatsApp lá, né, se você está no grupo do WhatsApp, é muito mais fácil acontecer uma coisa dessa, eu criar uma nova página, convidar você para participar. E, além disso, tem também essa questão de que lá na página eu vou estar sempre publicando também horário de live, tema de live. Às vezes você não acessa o Facebook, não acessa o Instagram, mas o WhatsApp, geralmente, todo mundo acessa mais rápido, tá? Então, é importante que você esteja lá no grupo. Não é um grupo que a gente fica conversando, é um grupo somente para publicação, né, notícias relacionadas à minha página, tá bom? Quero gratidão aí, Esmeralda, Lourdes Silva também. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês na live de hoje. Então, lembrando que amanhã teremos live novamente sobre diabetes, sexta-feira também, 21 horas. E talvez na próxima semana eu continue ainda falando sobre diabetes. Por quê? Porque o assunto... a gente tem bastante coisa para falar. A gente precisa falar sobre alimentação, a gente precisa falar sobre exercício físico. Vocês precisam entender um pouco melhor o que é diabetes, porque a maioria dos médicos nem entende direito como que é diabetes, né? Imagina o resto das pessoas. Então, é muito importante que vocês assistam e aprendam tudo sobre essa doença, porque, como eu falei ontem, em decorrência dela, em consequência, né? Como resultado, vamos dizer assim, da diabetes, vem várias outras doenças, vem câncer, vem doença de Alzheimer, vem doenças do coração, vem AVC. Então, assim, a gente tem que entender sobre diabetes para evitar outras complicações, tá bom? Bom, então é isso. Dá boa noite aqui para Luci Santiago. Luci entrou agora no Instagram. Luci, estou encerrando a live de hoje, tá? Mas a live vai ficar salva aqui no Instagram, no Facebook e depois vou colocar no YouTube também, tá bom? Então, você pode voltar depois da live, tá? Daqui uns minutinhos e assistir a live para você aprender sobre diabetes, tá bom? Mas quero agradecer a sua presença, agradecer a galera do Instagram e vou já encerrar a live daqui, tá bom? Fiquem na paz. Gratidão pela presença de vocês na live de hoje. Tchau, tchau. E vou encerrar a live aqui também no Facebook. Gente, já que não temos perguntas, gratidão pela presença de vocês.
amanhã, novamente, às 21 horas, estaremos aqui conversando sobre diabetes. Se você aprendeu na live de hoje, aprendeu na live de ontem, nas lives que eu fiz no mês de dezembro também sobre diabetes, deixe seu depoimento, deixe seus comentários, isso é muito importante. Me incentiva a continuar, incentiva outras pessoas que chegam aqui na página também a continuar participando conosco, tá bom? Ó, forte abraço para vocês. Acho que tem alguns comentários aqui, né? Raquel Barreto, isso aí, né? Esmeralda também falando que é bom. Então é isso, gente. Gratidão, tchau, tchau. Amanhã às 21 horas a gente se encontra aqui. Um abraço para vocês.